Vamos lá continuar agora no nosso conceito aqui de Emuná e Bitachon. A verdade é que nas aulas passadas a gente tratou um pouquinho mais do mundo espiritual, a gente falou sobre a Emuná e Bitachon em relação ao Olam Haba, ao mundo vindouro, a todas as recompensas que Bezrat Hashem estão guardadas para aqueles que vão fazer o que é certo, para aqueles que vão cumprir a vontade de Hashem. Hoje vamos voltar agora um pouquinho aqui para o mundo material, porque para a gente ter o mundo espiritual, para a gente ter o Olam Haba, a gente tem todo um trabalho que a gente deve fazer aqui no Olam Hazé. Então, olha que interessante, hoje a gente vai trazer o Pirusha Bitachon Anachon, Sheyesh Leishtamesh Bechelek Hashvi'i, qual é a confiança correta, como que a gente deve confiar em Hashem, הכולל את הטובות הרבות שהאלוקים עושה בחסדו לבחיריו ואהוביו בעולם הבא, אשר לא נוכל לספור אותם. Então, qual é a confiança que a gente tem que ter em Hashem, de que a gente vai ter esse mundo vindouro? A gente falou bastante nas aulas passadas, qual é a recompensa, que só pediram o Refuah Shleimah de Malka Bat Haye Beile, Bezrat Hashem, Refuah Shleimah para todo mundo. Então, para as pessoas mais queridas, para as pessoas... Quem é um querido por Hashem? Alguém que faz a vontade dele. Então, isso é uma coisa muito simples da gente entender de uma maneira racional. Vamos pegar um exemplo de um pai que ele tem 2 filhos. Um filho, por mais que o pai ele ama todos os filhos, óbvio, de uma maneira incondicional, mas se ele tem um filho que escuta tudo que ele fala, que é um filho comportado, que é um filho que faz coisas boas, enquanto o outro filho é um filho encrenqueiro, é um filho que não escuta o que o pai fala, óbvio que o relacionamento não tem como ser igual, e o pai ele vai criando com certeza uma conexão, um amor maior com aquele que faz a sua vontade. Então todo mundo é filho de Hashem, mas tem os filhos que andam no caminho dele, que ele chama de Bechirav e Ahuvav, aqueles que são os amados, aqueles que são os escolhidos. Por quê? Porque são aqueles que escolheram os caminhos de Hashem. Não é que Deus escolhe ninguém porque esse tem olhos mais azuis ou esse tem o cabelo mais bonito, é pelos atos, pelas escolhas que a gente faz na vida, e essas pessoas vão ter um Olam Haba. Então, o quanto a gente tem que ter aqui, como a gente deve se comportar em relação ao nosso bitachon, a nossa confiança da recompensa que está guardada para a gente no Olam Haba, Asher lo nuchal lispor otam, e é uma recompensa, como a gente falou nas aulas passadas, algo tão grandioso que é incontável, é até mesmo incompreensível aqui no mundo material. O nível de bondades que Hashem guardou para a gente no Olam Haba não tem como a gente entender, não tem como a gente captar com os nossos sentidos limitados aqui no nosso mundo material. Então, qual é a confiança correta? Ele fala, Sheyasó kadam baemtsaim, sheyaviu oto el madregat hassidut, que a gente se ocupe todos os dias da vida com os meios que trazem a gente para o nível de devotos, de pessoas piedosas, de pessoas tzadikim, que cumprem a vontade de Hashem. Então, olha que incrível, muita gente, se a gente perguntar para as pessoas qual é o objetivo, qual é a meta aqui do mundo material, muita gente fala que é cumprir mitzvot. A verdade é que cumprir mitzvot, eles são meios, as mitzvot são meios para o objetivo verdadeiro, que é a nossa conexão eterna que a gente vai criar através das mitzvot. A gente vai criando essa conexão eterna com o Criador do mundo. Areuim lekar shelokim iten lahem bechasdot tovot ele. Quem que vai merecer de verdade todas as bondades que estão prometidas? Aqueles que vão usar os meios que Deus ensinou para a gente, quer dizer, está explícito na Torá. A gente não veio aqui no mundo para adivinhar nada, a gente pode usar e deve usar o nosso intelecto, mas aqui não é a área para usar o intelecto. Aqui está muito claro, Deus entregou para a gente um manual de instruções
Então, é que nem aquela pessoa que ele quer ser mais esperto que o fabricante. O fabricante, ele conhece tudo do produto dele e o fabricante, ele ensina como usar e como não usar. Quais são as coisas que a gente deve fazer para ter o melhor aproveitamento do produto e quais são as coisas que a gente não deve fazer para não estragar o produto. Então, o produto é 110, ele vai, está escrito lá nas instruções, não ligar no 220. Tem o cara que quer ser mais esperto do que o criador do objeto, e ele fala assim, mas qual o problema eu ligar no 220 e vai lá, e ele queima o aparelho, e depois ele vai botar a culpa no fabricante que não fabricou direito. Então, assim também, Deus não é a área para a gente usar o intelectual. O que Deus quer da gente? Está explícito na Torá. Deus entregou um manual onde está claro. Ele entregou para a gente 613 mitzvot, que na verdade são meios, são instrumentos, as ferramentas para a gente fazer o que Hashem quer da gente. Então o Talmud, ele faz uma pergunta interessante. Ele fala, faz diferença para Deus a shritá, o corte, o abate kasher, se você vai cortar o pescoço do animal de baixo para cima ou de cima para baixo, qual a diferença que faz para Hashem? A verdade é que para Hashem não faz nada, mas não tem diferença para Hashem. Mas quando Deus te ordenou para fazer dessa maneira e não dessa maneira, quando você cumpre fazendo o que Deus pediu, e isso é o meio que você se conecta com Ele. Então a palavra mitzvah, ela é um comando, é uma conexão entre o metzavê e o metzuvê. Existe alguém que está te ordenando e alguém que está sendo ordenado. Toda vez que aquele que está sendo ordenado, ele cumpre o que aquele que ordenou falou para ele fazer, eles estão se conectando, eles estão criando agora um vínculo, e a gente sabe que esse vínculo é para sempre. Cada mitzvah, cada hesed, cada bom ato que está escrito na Torá, que a gente deve fazer. Então, isso conecta a gente de uma maneira incrível e eterna com o Criador do mundo. Então, é isso que a gente deve fazer na vida, está muito claro na Torá. Não é a área que a gente deve ficar pensando, e o que eu faço? Não, está claro, está explícito na Torá, que é isso que a gente deve fazer. Quais são esses meios? Sheidnaheg bemidot, atzadikim, aprushim, a Moacim Baulamazé, que a gente deve se comportar nos nossos traços de caráter, a gente não deve viver para o mundo material. De novo, aqui eu quero ressaltar um ponto que é talvez uma das maiores confusões, dos maiores erros, e que acabam afastando as pessoas do cumprimento de Torá e Mitzvot. Muita gente pensa que a Torá ensina para a gente abrir mão dos prazeres do mundo material. Se você quer ser uma pessoa grande na vida, você deve se abster de todos os prazeres do mundo material. Não é isso que a Torá está ensinando. A Torá está ensinando para a gente não vive pelos prazeres materiais. Usa os prazeres materiais, mas não como um escravo deles. Usa os prazeres como um meio, como uma conexão para você poder fazer a vontade do Criador do mundo. Usa os prazeres da forma como Hashem pediu. Então, Deus em nenhum momento proibiu a gente de ter o prazer gastronômico. Você pode comer comidas gostosas, tem mitzvah da gente ter uma mesa farta no Shabat, cada um de acordo com as suas posses, mas kashrut, tem a kashrut, o tipo de comida, o que pode misturar, o que não pode misturar. Então, Deus ele não quer que a gente deixe de ter prazer, mas Ele quer que a gente não seja escravo do prazer, que a gente não olhe a nossa vida simplesmente como uma busca de prazeres materiais, que é, infelizmente, o que acaba afastando as pessoas do caminho correto. A gente olha no mundo pessoas que estão conectados demais com o mundo material, com certeza acabam se perdendo do objetivo de vida verdadeiro, do que eles vieram fazer aqui na vida. Então, de maneira nenhuma, a Torá está falando para a gente fazer voto de castidade, se abster de tudo do mundo material, morar no mosteiro e fazer voto de silêncio. Não é isso que a Torá quer da gente, mas não seja escravo. Não viva a tua vida pelo mundo material. Veiassir milibó,
etahavá vetachukat laolam hazé, tira o amor pelo mundo material. Quer dizer, você pode usar o mundo material, mas não ama. Então, tem até aquele ditado, né, que a gente foi colocado no mundo material para usar os objetos e para amar as pessoas. A gente ama os objetos e usa as pessoas. A gente faz o contrário do que a gente veio fazer aqui no mundo. Então, é isso que a Hashem quer. Não ama o mundo material. Usa o mundo material para crescer, para se conectar com a Hashem. Olha o que o Rovot Elevavot está ensinando para a gente. Não tem espaço no nosso coração para dois amores. Ou você ama o Olam Hazé, ou você ama Hashem. Não dá para amar os dois ao mesmo tempo. Então, você precisa escolher aonde está o teu amor de verdade. E como você vai demonstrar isso? Muitas vezes, o quanto você está disposto a abrir mão de um prazer do mundo material para fazer o que é correto. Então, isso é uma demonstração de amor. Assim a gente vê entre as pessoas como que você demonstra o amor de verdade. Tem hoje em dia as pessoas, os namorados, hoje em dia, uma semana que estão namorando, todo mundo já se ama. Isso não é amor verdadeiro, isso é amor próprio. É o que a pessoa está recebendo. Ele ama o prazer que ele está recebendo no relacionamento. O amor verdadeiro é o contrário. É você abrir mão, é você doar para o outro. E a mesma coisa com Hashem. Hashem quer ver quanto você está disposto a abrir mão das coisas para fazer o que é correto. Então, de novo, não é para você deixar de ter prazer, mas cheeseburger não pode ter prazer. Isso é um prazer que a Hashem pediu para a gente não ter. Então, toda vez que eu me abstenho desse amor de fazer as coisas por amor ao mundo material, eu estou escolhendo o amor pelo Criador do mundo. Vensor etan hagat atzmo, lidei aboreit barach, e a gente deve canalizar os nossos atos, Bezrat Hashem, que sempre sejam na direção de fazer a vontade de Hashem em todas as áreas da vida. Vekol simchato veshashuav yurak boit barach, que nossas alegrias sejam alegrias de Torá, sejam alegrias de mitzvot, que a gente consiga sentir a alegria de estar fazendo a vontade de Hashem. Itboded veitrahek meolam hazé umeanashim ashkuim vehavalav. E a gente deve tentar se isolar o máximo possível. De novo, aqui o conceito é a gente se isolar da busca desenfreada de prazeres, se afastar de pessoas que vivem imersas nas vanidades do mundo material. Por quê? Porque essas pessoas puxam a gente para baixo. A gente começa a ver, eu vi esses dias uma imagem tão forte que mostrando a foto da pessoa no Facebook, a foto da pessoa no Instagram, sempre com um sorriso no rosto, mas a pessoa de verdade, ela está para baixo, essa pessoa, infelizmente, está depressiva. As pessoas, infelizmente, elas estão mal, estão para baixo. Por quê? Porque o mundo material não preenche. Mas o que elas fazem? Elas postam aquele sorriso, elas postam como se a vida fosse uma grande alegria, quando, na verdade, elas estão imersas em sofrimento. Então, a grande maioria das pessoas, a gente olha nas redes sociais, parece que todo mundo é pleno, parece que todo mundo é feliz, e não é verdade. As pessoas estão passando por grandes dificuldades, por realmente a pessoa não conseguir se achar, porque a gente está investindo no mundo material e esquecendo de investir na alegria verdadeira, na alegria do cumprimento do que a Hashem pediu para a gente fazer, e não tem alegria maior do que essa, porque as alegrias do mundo material, o prazer do mundo material é um prazer passageiro. A gente quer comer um doce, quanto tempo leva esse prazer de comer o doce? 1 minuto. Então são prazeres muito curtos que não preenchem a gente, mas os prazeres de fazer o que é certo. Quando uma pessoa consegue leit gaber, ela está com yetzer hará, que ela quer fazer uma averá, e ela consegue vencer isso. Uau, esse prazer que a pessoa tem vale muito mais do que o prazer que ela teria de fazer a coisa proibida. Veitnaheg bedarkei haneviim vechassidim. E a gente deve andar no caminho dos nossos grandes profetas, no caminho das pessoas piedosas. Veaz libo yahol liot batuach baelokim.
sheasei mo chesed ba'olam haba. E aí sim, a gente pode estar confiante em Hashem, que Ele vai fazer uma bondade com a gente, de dar para a gente a recompensa no Olam Haba. A gente já explicou que mesmo a recompensa do Olam Haba também é bondade de Hashem. Mesmo que a gente faça atos bons, a gente ainda faz tantos atos ruins e, ao mesmo tempo, a gente poderia fazer tão melhor que o que Deus dá para a gente também é bondade, mas é de acordo com os nossos atos. Só dá para ter certeza que a gente vai ter um bom Olam Haba se aqui nesse mundo eu estou fazendo exatamente o que Hashem me pediu. Porque não tem como você garantir o Olam Haba sem ter feito o que Deus te pediu para receber o Olam Haba. E Hashem deixou claro. Então, quer dizer, aqui não é achismo. O que será que vai me dar o Olam Haba? Não, não. Está claro o que dá o Olam Haba e o que tira o Olam Haba. Então, a confiança no Olam Haba depende de você fazer aqui no mundo o que você veio fazer. Você fez o que você tinha que fazer, você pode confiar, porque Hashem ele vai dar até o último centavo de tudo que ele prometeu para a gente, de acordo com os nossos atos aqui no mundo. Que Shem Sheu Osezot e Manevim Ve'Hassidim, como a gente viu na Torá, Deus o que ele prometeu para os grandes profetas, para os tzadikim. O que Deus prometeu para Avraham, Yitzhak e Yaakov? Então, todo o Olam Haba que Deus prometeu para eles, todas as brachot. Então, da mesma maneira, por que Deus prometeu para eles tantas brachot? Ele deixa claro na Torá, Avraham, porque você andou nos meus caminhos, porque você trouxe a tua casa para os meus caminhos. Então, o tempo inteiro, Hashem ele está avisando na Torá que é essa maneira para a gente poder dormir tranquilo, que a gente está construindo o nosso Olam Haba, é quando a minha vida é fazer o que Hashem pediu para eu fazer. Isso, de novo, é uma coisa tão racional, é uma coisa tão óbvia, mas, infelizmente, a gente acaba perdendo o foco, né? Uma pessoa que está numa empresa, é óbvio que quando essa pessoa pode estar garantida que o emprego dele, ele não vai perder o emprego, ele não vai ter uma surpresa no final do mês, que ele vai ser despedido, quando ele faz o que o dono pediu para ele. Cada empresa, de acordo com o que ele deve fazer, ele sabe as regras da empresa, ele sabe o que ele deve fazer. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que ter isso claro. Quando a gente faz o que Hashem pediu, está garantido a recompensa. Quando a gente não faz, não adianta ficar depois, será que... Não tem será. Fez, recebeu, não fez. É simples assim, a Torá está ensinando para a gente. Aval mi sheboter baelokim, sheizke lechai olam haba, shelo beemtzaut maasim tovim mitzidó. Agora, aquele que confia em Deus... Tem muita gente, já escutei essa frase, pessoas falando, é incrível. Pessoas falando assim, não, mas eu não preciso fazer nada, porque Deus é bondade, Deus é misericórdia, Ele vai fazer bondade com a gente, Ele vai dar tudo para a gente de bom. Peraí, sem você fazer nada, sem você fazer a tua parte, por que Deus te daria alguma coisa se toda a meta da criação do mundo justamente é para Ele te dar a oportunidade de você vir e você fazer o que você veio fazer para você ter o mérito do Olam Haba que você vai receber? Então, quer dizer, não dá para entender como passa na cabeça de uma pessoa que ele vai vir para esse mundo, ele não vai fazer o que ele deveria fazer e ainda assim ele acredita que ele vai receber a recompensa de algo que ele não fez. O Shotevet Peixe, alguém que pensa dessa maneira, ele é um tolo, ele é louco, ele não entendeu nada sobre a vida. O Domé Laeile Shenemar Aleichem, e ele se assemelha àquelas pessoas que está escrito no Talmud, Osima Sezimri, o Mevakshim Sahar Pinhas. A Torá está trazendo aqui para a gente uma história muito triste da Torá, uma das grandes transgressões da época que o povo judeu estava no deserto e que eles testaram Deus muitas vezes. Uma das vezes que testaram Deus, Zimri, o líder da tribo de Shimon, infelizmente fez um ato público de imoralidade na frente de Moshe Rabbeinu, na frente do povo inteiro, sem nenhum tipo de vergonha ou constrangimento. Quer dizer, um líder de uma tribo
deveria ser o exemplo, o modelo para todo mundo, e ele fez atos de moralidade com uma princesa de Midian, isso na frente de todo mundo, e Pinhas era da tribo de Levi, o Pinhas se levantou, ele fez a vingança de Hashem, ele matou o Zimri, e está escrito que o Pinhas, ele recebeu Brit Shalom, o pacto da paz, ele virou Cohen, quer dizer, ele não teria direito a ser Cohen, mas o Pinhas, pelo seu ato de Messirut Nefesh, ele arriscou a vida, ele fez o que ele sabia que ele deveria fazer, mesmo que ele poderia ter morrido através desse ato, que ele matou um príncipe, quer dizer, todos os guardas, a população podia ter apedrejado ele. Ele foi fazer o que ele tinha que fazer e Deus falou, você vai receber o Brit Shalom, o pacto da paz. Então, tem muitas pessoas, olha o que o Talmud fala, tem pessoas que vivem fazendo atos de Zimri, aquele que fez a transgressão, mas eles estão esperando no final que eles vão receber a recompensa de Pinhas. Então, peraí, se você não fez o ato de Pinhas, por que você vai receber a recompensa de Pinhas? Se você fez a transgressão de Zimri, você vai receber o castigo de Zimri. Se você fez a mitzvah de Pinhas, no final você vai receber a mitzvah, a recompensa do Pinhas. Então, várias vezes na Torá, a gente vê pessoas que tropeçaram. Por quê? Porque eles acharam, mesmo Bilam era aquele grande profeta, ele tem nível espiritual compatível com o nível de Moshe. Quer dizer, ele é alguém com um grande potencial espiritual, e ele falou, quando ele tentou amaldiçoar o povo judeu, olha quem era o Bilam, alguém que ganhava a vida amaldiçoando povos, ele ganhava a vida dele usando o potencial para fazer mal para as pessoas, para enriquecer, para ter cada vez mais honra. Ele falou, numa das tentativas de amaldiçoar o povo judeu, o que ele falou acabou se transformando numa brachá, e da boca do Bilam saiu que eu morra a morte dos tzadikim. Então, não dá para entender como alguém quer viver como um rachá, como um perverso, mas ele está esperando no final da vida dele que ele vai ter a morte dos tzadikim. Então, não tem segredo, não tem como alguém não fazer o que ele deveria fazer e ser recompensado por isso. E tem pessoas que, infelizmente, eles esperam uma recompensa que, infelizmente, ela nunca vai vir, porque a pessoa não fez o mínimo do que ele deveria ter feito. Agora, a gente vai entrar numa parte aqui do livro que eu vou dar uma sugestão, Bezrat Hashem, para todo mundo que eu fiz, eu tentei aplicar isso, Bezrat Hashem, para mim. A gente vai começar a ver alguns sinais, Bezrat Hashem, de como a gente pode saber se a gente tem emuná verdadeira ou não. Então ele fala, olha só, Simanim she'efshar leakir al yadam et anashim shezahu lemagdolazuhem. Então, quais são os sinais que dá para tentar identificar nas pessoas que já têm o mérito realmente de ter uma recompensa guardada para elas? Então ele fala, primeiro ponto, Shehem melamdim lanashim acherim keitzad lavod etaboré. Eles dedicam a vida para ensinar para outras pessoas como eles devem servir a Hashem. Então, isso não quer dizer, de novo, que todo mundo deve virar professor de Torá, todo mundo deve largar seus empregos e deve se dedicar agora para transmitir o judaísmo, para transmitir como a gente cumpre as mitzvot. Não é isso. Mas a pessoa que ama Deus de verdade, ele quer que outras pessoas também amem Deus. Esse amor, quanto maior esse amor que ele sente por Deus, esse amor começa a transbordar e começa a atingir também outras pessoas. Ele quer trazer a pessoa que está plena no caminho de Deus, ele está tão preenchido, ele está tão feliz, que ele quer que outras pessoas também sintam dessa maneira. Então, olha que incrível, é isso que é uma das demonstrações, a pessoa que ele chegou nesse nível de amor e conexão, ele vai querer dedicar a vida dele para trazer outras pessoas também, para tentar aproximar pessoas do caminho de Hashem. E o segundo sinal, esse é um sinal difícil também de encontrar, Vehem sovlim veomdim beemunatam
que Hashem mevi alechem nisayon vetzará, eles suportam com paciência, eles recebem com amor, mesmo quando Deus manda para eles testes e sofrimentos. Na hora da dificuldade, a gente vê quem é quem. Na hora do teste, quando tudo está tranquilo, quando tudo está bonito, quando tudo está perfeito, você não está demonstrando nada. Quando você sabe que uma pessoa ele é um bom piloto, não nos treinamentos, na guerra de verdade, quando está lá as dificuldades. Quando você vê que um time é bom, quando ele está jogando contra um time forte, e mesmo assim ele consegue vencer. Então, nas dificuldades, nos testes, se a pessoa continua recebendo isso com a Havá, ele continua amando Hashem, apesar das dificuldades, ele demonstra que realmente ele chegou num nível de emuná e os caminhos dele estão nos caminhos de alguém que está guardando muita coisa para o seu mundo vindouro. E o terceiro sinal, ve'av davar lo kaved aleichem, כשהוא נוגע לקיום מצוות הבורא יתברך. Em relação às mitzvot, nada é pesado para eles. A gente, quantas vezes a gente está sempre cansado, reclamando das mitzvot, ai, mas tem que fazer essa mitzvah. Olha, eu vou me incluir nisso também, junto com todo mundo. Eu vou dar um exemplo, mitzvah dos Arbat Aminim, que tem que ficar horas lá, na feira dos Arbat Aminim, procurando um etrog que não tem nenhuma mancha, e o lulav, que a folha do meio ela está bem fechada, a gente passa horas e chega um momento que você está cansado. A pessoa que ele ama Deus de verdade, no que se refere às mitzvot, nada é pesado para ele, tudo é uma alegria, tudo é uma oportunidade dele se conectar com Hashem. Então tem pessoas que eles escolhiam sempre os caminhos mais difíceis para cumprir as mitzvot. Um exemplo que a gente sempre dá nas aulas. Antigamente, como as pessoas preparavam as velas de Hanukkah, elas tinham uma alegria de preparar as velas. Todo dia eles pegavam aquele potinho, eles lavam o pote, eles enchem com óleo, eles trocam o pavio, eles tinham um amor para fazer isso. Hoje em dia a gente procura formas de facilitar. Hoje em dia em Pesach, as pessoas tinham um amor de limpar a casa, preparar a casa para Pesach, fazer a Bedikat Hametz. Cada minuto da Bedikat Hametz é fazer a vontade de Hashem. Hoje a gente vai para o hotel de Pesach para não ter que limpar a nossa casa. A gente quer fugir das mitzvot. Então isso é um sinal do quão conectado a gente está de verdade com a Torá, com as mitzvot e com Hashem. Então, como a gente vê, olha que incrível, a Keidat Yitzhak. A gente lê as histórias da Torá como se tudo fossem coisas simples. Simplesmente a gente está lendo que Deus pediu para um pai pegar o seu filho, o único filho, o filho que ele amava, e colocar esse filho sobre um altar, oferecer esse filho como um korban. Abraham avinu ayamuhan, lalot et Yitzhak beno leolá. Abraham estava disposto, ele estava pronto, e nem Hashem, eu estou aqui, eu estou pronto para elevar o meu próprio filho como um korban, como um sacrifício no altar, se essa for a tua vontade, Hashem. Deus deu esse pedido, o que Abraham deveria ter feito? Ou diz com Hashem, mas certeza, Hashem, não tem sentido essa mitzvah, como assim? Um sacrifício humano, você nunca pediu isso? Deus, olha, deixa eu fazer isso depois, quem sabe Deus muda de ideia. O que está escrito na Torá? Vayashkem Abraham baboker. Abraham, ele madrugou de manhã. Abraham não quer saber de tempo. 3 dias, Deus, ele colocou ele em teste, fez ele ficar andando 3 dias com aquela ideia na cabeça. O Satã fez aparecer um rio no meio do caminho. Agora ele tem uma desculpa. Eu tenho uma ótima desculpa. Olha, Deus, eu queria fazer tua vontade, mas tem um rio. Ele entrou com a água até o pescoço no rio, até o nariz. Hashem, não dá mais para eu entrar, mas eu quero fazer a tua vontade. Hashem tirou aquele rio. Então, ele tinha todos os motivos para encontrar desculpas, para ficar postergando. Vayashkem Avraham Baboker, ele madrugou para cumprir a vontade de Hashem. Qual é a vontade de Hashem?
dele pegar o seu filho, o seu único filho, o filho que ele ama, e elevar o seu filho como um corban no altar. O Me'auvda Shel Hanania, Mishael e Azariah. E também o que aconteceu na época do exílio da Babilônia, com Hananiah, Mishael e Azariah, 3 profetas do povo judeu que naquela época faziam idolatria. Existe uma grande estátua de Nebuchadnezzar, do grande imperador da Babilônia, e as pessoas tinham que se curvar para aquela estátua. E, infelizmente, muitos judeus, eles não se curvavam para fazer idolatria, mas eles se curvavam para fingir que eles estavam fazendo idolatria, para não receber pena de morte. Os 3 profetas, Hananiah, Mishael e Azariah, eles aprenderam dos sapos a morrer fazendo Kiddush Hashem. Quais sapos? Os sapos lá do Egito. Deus falou para eles, olha, vocês vão cumprir a minha vontade, vocês vão encher o Egito todo. Aonde tiver um egípcio, vai ter um sapo lá, vocês vão entrar em tudo deles, nas camas, nos quartos, nos banheiros, em tudo. Aonde os sapos também entraram, nos fornos, eles se mataram, eles entregaram a vida para cumprir a vontade de Hashem. Qual foi a recompensa dos sapos? O cântico que os sapos eles fazem é Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. É o mesmo cântico que os malachim, que os anjos fazem para Hashem. Então, os 3 profetas aprenderam do sapo. Se o sapo, que não tem mitzvah de fazer Kiddush Hashem, eles entregaram a vida para cumprir a vontade de Hashem, nós que sim temos a mitzvah de fazer morrer al Kiddush Hashem, então a gente precisa entregar nossa vida. Eles foram atirados num Kivshan Haesh, she'edifu leisarev bekivshan Haesh. Eles preferiram ser atirados numa fornalha, measher lavod avodazará, do que se curvar diante de uma idolatria. O Me'auvda Shel Daniel, e também o profeta Daniel, também na Babilônia, sheushlach le govarayot alasher avad avar el tzivui Dariavesh Amelech veitpalel Hashem. Como Daniel, ele transgrediu o decreto do Dariavesh, do Darius, que era o imperador da época do Império Persa, e ele foi atirado na cova dos leões, e Deus ele fez um grande milagre, tanto para o Hananiah, também para o Azariah e para o Mishael, que eles foram atirados na fornalha e Deus salvou a vida deles, da mesma maneira que salvou a vida de Abraham Avino. Também o Daniel foi atirado na cova dos leões, e os leões não tiveram coragem de se aproximar de uma pessoa tão sagrada, uma pessoa tão santa quanto o profeta Daniel. O Me'auvda Shel Asara Harugei Malchut. A gente está trazendo 3 casos de pessoas que deram a vida para Hashem, mas que no final aconteceu um milagre, eles não morreram, mas tiveram aqueles que entregaram a vida para Hashem e morreram. E mesmo assim, sabendo que eles vão morrer, eles estão dispostos a entregar a vida deles, como os Asara Harugei Malchut, os 10 mártires da época romana, entre eles o Rabi Akiva, Rabban Shimon ben Gamliel, o Rabi Ishmael Cohen Gadol, pessoas que podiam subir até o Shamaim para saber qual era a vontade de Hashem. Essas pessoas estão dispostas a entregar a vida delas para não abandonar a Torá, para não sair dos caminhos de Hashem. Masru nafsham al kiddush Hashem kedei lamod emunatam. Eles entregaram a vida deles para continuar seguindo os caminhos de Hashem, para continuar na sua emuná completa no Criador do mundo. Então, esses tzadikim, assim, a gente tem que se espelhar nossa vida inteira, a gente tem que olhar para essas pessoas que estavam dispostas a entregar a vida para cumprir a vontade de Hashem. De novo, para eles nada era pesado, porque para isso que eles viviam. Como que morreu o Rabi Akiva? Passaram nele um pente que foi arrancando toda a pele dele. Como que ele morreu, o Rabi Akiva? Fazendo o Shema Israel. Os alunos perguntaram, mas Rabi Akiva,
Como que você consegue estar com esse sorriso no rosto? Como você consegue morrer pronunciando Shema Israel? Ele respondeu, minha vida inteira, eu esperei por esse momento. A alegria que ele fez isso, nada era um peso para eles. Eles cumprem Torá e Mitzvot, e tudo para eles é alegria, tudo para eles é prazer. Isso é a demonstração que eles estão completamente conectados com Hashem e que eles são Bnei Olam Haba. Eles realmente têm o sahar deles garantido. Então, como eu falei, são 3 áreas que a gente pode se testar o quanto a gente está próximo ou, loleno, o quanto a gente está distante do nosso Criador do mundo. O Mishomed Benisayon, o Madiv Lamud, que Oved Hashem, aquele que consegue passar por esse teste e ele morre, ele prefere morrer como aquele que serve a Hashem, Miasher Lihiot que Oved al Retzonoit Barach, do que viver como alguém que transgride a vontade de Hashem. Olha que incrível, tem uma mitzvah da Torá, a mitzvah da Torá de Yareg Ve'aliavor, 3 mitzvot, que a gente deve dar preferência de entregar nossa vida e não transgredir. Uma delas é idolatria. Idolatria, derramamento de sangue, relações proibidas. Olha isso, a gente deveria dar vida para não fazer esse tipo de coisa e hoje em dia, com tanta promiscuidade, pessoas fazendo isso, buscando prazeres proibidos, buscando formas, matar uma pessoa, aqui não só matar fisicamente, mas matar espiritualmente, envergonhar pessoas. Olha que incrível, a gente deveria dar vida para não fazer isso e infelizmente a gente acaba por um prazer a mais, a gente acaba tropeçando nessas áreas tão perigosas. Então a pessoa que consegue passar por esse teste, o Madiv Etaoni Alaosher, mesmo que ele precise para fazer a vontade de Hashem, ele vai procurar um emprego e esse emprego ou ele quebra o Shabat ou ele é mandado embora. Tem gente que consegue passar nesse teste de sair do emprego porque ele não quer ir contra o que Hashem pediu para ele. Teve uma geração inteira, Baruch Hashem, nos Estados Unidos, quando os judeus começaram a fugir da Europa e chegaram nos Estados Unidos, eles mal tinham o que comer. E as pessoas avisavam, olha, ou você trabalha no Shabat, ou você está despedido. Eles voltavam para casa felizes, sentavam, cantavam na mesa do Shabat, Baruch Hashem, somos homens livres, a gente pode falar não. Eles não aceitavam, mesmo que eles não sabem da onde vai vir a comida para comprar na segunda-feira. Mas eles preferiam uma vida de verdade, mesmo que vai ser com dificuldades. Etaholi alabriut, também a pessoa prefere, se ele tiver até mesmo que abrir mão da sua própria saúde para fazer o que é certo, ao invés de viver com tranquilidade, ter uma vida tranquila, fazendo o que é errado. Vetatzara ala shalvá, ter uma vida um pouco mais difícil, mas uma vida verdadeira, do que ter uma vida tranquila, mas uma vida de mentira, uma vida de aparências. Então, Baruch Hashem, não são testes fáceis. A gente sente no dia a dia o quanto é difícil, quanto essas escolhas que a gente passa na vida são escolhas difíceis, mas a Torá está garantindo para a gente. Ashrei, feliz daqueles que vão ter força para passar nesses tipos de testes. O Bilvad Lavot et Hashem, pessoas que conseguem passar por cima de tudo isso para continuar cumprindo a vontade de Hashem. Veu matzdik alav etadina boreit barach, o mekabel gzerotav be'ahaval beratzon. E ele está sempre aceitando com amor, com boa vontade, tudo que Hashem decreta para ele. E ele está sempre justificando Hashem. Deus, ele é perfeito. Olha, eu posso não entender por que Hashem está me mandando isso, mas ele é perfeito, ele é bondoso. Eu aceito Bessimra. Não é um nível fácil, não é tranquilo. A gente ter mais é um trabalho que a gente tem que fazer a vida inteira para chegar nesse nível. Se a pessoa consegue viver dessa maneira, Raui hu shaborei yaseimo chesed ve'ezakeo lenoia ma'olam haba.
é essa pessoa que vai merecer que Hashem faça para ele a bondade verdadeira, de dar para ele a felicidade e os prazeres do Olam Haba. Shepasu Komer Alav, que está escrito em Mishlei, Leanhil Oavai Yesh Viotzroiserem Amale, aqueles que vão herdar, os que são amados por mim, eles vão herdar uma coisa palpável, e os tesouros, eu vou encher os tesouros deles. Quem são os amados? Aqueles que cumprem a vontade de Hashem, mesmo quando tem dificuldades, mesmo quando tem que abrir mão das coisas, eles vão fazer o que é emet, o que é verdade. Venemarod, também está escrito no profeta Eshayahu, Lo ra'ata Elokim zulatcha yaseh lemechakelo. Nenhum olho ainda enxergou, fora Hashem, o que está guardado para as pessoas que vão cumprir a vontade de Hashem. Venemar, Maraftufra, quão grandes são Hashem, as tuas bondades, Asher tzafanta lireecha, que você guardou para os seus tementes, que você guardou para aqueles que vão andar nos teus caminhos. Então, Bezrat Hashem, a gente tem aqui uma lição de casa, 3 áreas para a gente se testar, 3 áreas para a gente procurar o quanto a gente está andando nos caminhos de Hashem e o quanto, Bezrat Hashem, a gente pode abrir mão das coisas para fazer, para viver uma vida de emet, uma vida de verdade, e esse é o prazer verdadeiro que a gente pode ter na vida. Com isso, Baruch Hashem, a gente está terminando o Perek Dalet, o 4º capítulo. Vamos começar, Bezrat Hashem, o 5º capítulo, pelo menos o comecinho dele. Aqui também, olha que incrível, ele vai trazer quais são as diferenças na prática de quem vive com emuná e de quem não vive com emuná. Numa das principais áreas da vida, que é a área de Parnassá, a área de sustento, que não é uma área fácil da gente confiar em Hashem. Olha o que está acontecendo no mundo agora com a pandemia, ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. Óbvio que é muito mais difícil, é o que a gente acabou de falar, são os momentos que Hashem está testando, mas esses momentos são momentos de ouro, porque esses momentos a gente pode mostrar quem somos nós de verdade, como a gente está conectado e a gente aceita a vontade do Criador do mundo, apesar das dificuldades, apesar das perdas que a gente está tendo, perdas materiais, perdas psicológicas, perdas espirituais, quantos rabanim, infelizmente, a gente está perdendo agora, nessa época do coronavírus, o quão difícil é a gente se manter, mas vamos ver a diferença nessa área do sustento daquele que confia em Hashem e aquele que não confia. Veato avaer et haevdel ben haoseg beimtzai parnassá veu boteah Elokim. Agora ele vai explicar o Rovot Levavot, a diferença na prática daqueles que na área de sustento eles confiam em Hashem, leben haoseg beimtzai parnassá veu lo boteah halav. E a pessoa aqui ele não confia em Hashem, ele se esforça no mundo material, nos meios para conseguir seu sustento, mas ele, infelizmente, não confia no Criador do mundo. Veomer, que a boter Bashem shone, mimisheino boter halav, veshivai vdelim. Aquele que confia em Hashem, ele é diferente daquele que não confia em Hashem em 7 áreas, em 7 pontos. E, de novo, eu vou sugerir para todo mundo um trabalho que eu fiz comigo, que é pegar essas 7 áreas e, de novo, fazer um Heshbon HaNefesh, fazer uma avaliação verdadeira, uma avaliação sincera, aonde eu me encaixo entre aqueles que têm emuná ou entre Lo Aleinu, aqueles que não têm emuná. E por que isso é tão importante? Porque quando a pessoa ela vive na mentira, ela acha que ela tem emuná e ela não tem, ela nunca vai trabalhar para melhorar
a gente tem que trabalhar Bezrat Hashem. E o primeiro passo, Heshbon HaNefesh, saber enxergar as tuas qualidades, as tuas falhas, quais são as áreas da vida onde você tem que trabalhar. Então, aqui a gente tem 7 áreas, vamos ver as diferenças, as 7 diferenças entre alguém que confia e alguém que não confia no Criador do mundo. Obviamente, hoje a gente não vai conseguir ver as 7, mas vamos leat, vamos devagarzinho, e com isso a gente vai tendo mais tempo para refletir, para se questionar, para tentar enxergar o quanto a gente ainda precisa melhorar. Evdel Echad, a primeira diferença, Sheaboteach Baelokim merutze mikol ma sheHashem gozer alav. Aquele que confia em Hashem e aceita tudo de bom grado, aceita tudo com alegria, tudo que Hashem decreta, veu modeló ben alatová, o ben alaraá. Olha que nível incrível. Ele agradece a Hashem pelas coisas boas e ele agradece a Hashem pelas dificuldades. Ele agradece a Hashem pelas coisas, entre aspas, ruins. Como chamar Yov, como Yov. Olha os sofrimentos que Yov ele passou na vida. O Yov, ele perdeu toda a família, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a saúde, quer dizer, ele desmontou, ele perdeu tudo, que ele levou uma vida inteira construindo. E o que o Yov falou? Hashem Natan ve Hashem Lakar. Hashem ele deu e Hashem ele tirou. E aí Hashem Mevorach. E mesmo assim, mesmo quando Hashem tirou, que o seu nome seja abençoado. Isso a gente fala lo além, no enterro de alguém, a gente traz esse passuco, esse versículo do Yov, Asher Natan ve Hashem Lakar. Ele deu e ele tira da gente. E da mesma maneira que a gente tem que agradecer pelas coisas boas, também a gente precisa agradecer pelas dificuldades. O Kumoshe Katuv, Chesed o Mishpat, Ashiro, o Chesed, a bondade e o julgamento, a justiça, eu vou cantar. O que quer dizer isso? David Amelech está falando, Amrura Boiseino, assim o Talmud explica para a gente. David Amelech está falando para a gente, Im Chesed Ashira, se você fizer comigo bondade, Hashem, eu vou cantar para você em agradecimento. Veim Mishpat, mas se você vier com julgamentos para mim, Ashira, eu também vou cantar para você, Hashem, em agradecimento. Veodomru Hachameinu, e assim também falaram os nossos sábios, Hayav Adam Levarech Alaraá, Keshem Shema Mevarech Alatová. Com a mesma alegria que alguém agradece pelas coisas boas, a gente tem que sentir essa alegria também quando você passa por uma dificuldade, porque a fonte das duas é a mesma, é Hashem, o mesmo Deus bondoso e misericordioso, que Ele te manda coisas boas. Quando Ele te manda uma dificuldade, agradece com a mesma alegria. Olha que história incrível do Rav Eliyahu Dovid Rabinovitz, Zecher Tzadik Livracha. Ele viveu mais ou menos no ano de 1800. Ele era o rabino-chefe de Jerusalém e ele era muito conhecido pela pontualidade. Ele era extremamente rigoroso. Se um evento está marcado para meio-dia, o evento tem que começar meio-dia. Ele estava lá pontual, tudo que ele estava presente tem que ser pontual. Infelizmente, esse Rav Eliyahu Dovid Rabinovitz, ele passou por uma grande tragédia familiar. Ele perdeu uma filha numa idade muito jovem, ela tinha recém-casado e infelizmente ela faleceu. No dia do enterro, o enterro estava marcado para um horário, naquele horário pontual, o Rav estava com tudo pronto. Quando vai começar a cerimônia de enterro, ele pede alguns instantes, ele se tranca numa sala, passam 20 minutos com ele trancado lá, depois ele sai da sala e pede para a cerimônia do enterro continuar. Alguns dias depois, um aluno perguntou, Rav, por que você atrasou a cerimônia?
a gente sabe como ser rigoroso para as coisas acontecerem com pontualidade. Por que você atrasou a cerimônia? Ele trouxe esse ensinamento do Talmud, que Shem shemevarchim alatov, ken mevarchim alaraá. Hayav Adam, a gente tem obrigação, da mesma maneira que a gente agradece pelas coisas boas, com a mesma alegria a gente tem que agradecer pelas dificuldades. Ele falou, quando eu fui começar o enterro da minha filha, eu senti que eu não estava naquele nível. Então eu me tranquei numa sala, eu comecei a lembrar dos momentos do nascimento da minha filha, a alegria que eu senti quando a gente estava na maternidade, quando vieram me dar notícia que a minha filha nasceu, e eu fiz todo o esforço que eu podia para sentir naquele momento a mesma alegria quando a minha filha faleceu, que eu tinha sentido quando a minha filha nasceu. Só quando eu senti que a alegria era a mesma alegria, aí eu pedi para continuar com a cerimônia do enterro. Olha que nível incrível de pessoas que conseguem ter essa emuná. O mesmo Deus que te deu esse bebê é o Deus que te tirou. Então, aquele Deus da bondade, da misericórdia, ele continua sendo, é duro, é difícil, mas tem bondade, tem misericórdia por trás de tudo isso. Veilo misheino boter Elokim, mas aquele que não confia em Hashem, que shematzavotov, quando ele está numa situação boa, o mitpaer sheisigetatov bekorol berochmatov, ele se elogia, ele se orgulha, achando que por que ele chegou naquela boa situação? Por causa da sua força, por causa da sua sabedoria. Ele não tem a mínima humildade de saber que tudo é a mão de Hashem, de agradecer a Hashem. Como fala David Amelech, Ki Hillel Rasha al Tavad Nafsho, porque o Rasha, o perverso, ele está sempre se louvando pelas coisas que ele faz na vida, ao invés de enxergar que tudo é mão de Hashem. Quando as coisas estão boas, quando ele tem sucesso na vida, ele está se auto-louvando, se auto-promovendo, que ele é inteligente, ele é o dono da força. O que chamatzavora, uroguesa la Eloquim, mas quando a situação se inverte e ele começa a passar por uma situação dura, ele se irrita com Deus, ele se revolta contra Hashem. Como está dito, vai ser quando ele passar fome. E ele vai ficar furioso com Hashem. E ele vai amaldiçoar o seu rei e o seu Deus. Olha que coisa incrível. Quando as coisas estão boas, então é mérito dele. Mas quando as coisas estão ruins, a culpa é de Hashem. Teve uma senhora que ela estava indo para a mesa de cirurgia e ela sentiu no rosto do médico, quando ele estava preocupado, era uma cirurgia difícil realmente, uma cirurgia com muitas chances de lo além não dar certo. Essa mulher olhou nos olhos do médico e falou, não se preocupa, se não der certo, eu tenho certeza que foi Hashem e não foi o Senhor. Está tudo na mão de Hashem, então não se preocupa. Então ela viu um sorriso no rosto do médico, mas ela continuou a frase. Mas se lembra também, se Bezrat Hashem der certo, que isso também foi Hashem que fez dar certo, todo sucesso, na verdade, é uma grande bondade que Hashem está fazendo na nossa vida. Então vamos fazer esse Heshbon HaNefesh, essa reflexão. Se a gente está do lado dos maminim, dos que confiam em Hashem, quando as coisas estão boas, a gente agradece a Hashem, a gente sabe que tudo veio dele, e mesmo nas situações difíceis, mesmo que tenha um sofrimento, mesmo que tenha uma dificuldade, a gente sabe agradecer, a gente sabe reconhecer que tudo é bondade de Hashem. É minha limitação que eu não consigo ver o quadro completo, mas eu sei que isso está vindo de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, e a gente vai agradecer com a mesma alegria quando vier uma dificuldade do que quando vem uma coisa boa. Shavua Tov.